Bom, pessoal, então vamos continuar aí falando aí do nosso curso, né? Eu vou disponibilizar um material aí para vocês, né, que vai falar aí sobre associação. Digamos aí que nos últimos vídeos aí a gente comentou um pouquinho aí de associação entre classes, né? Quando a gente tinha lá o aluno, a gente tinha a disciplina, a gente fez a matrícula do aluno a uma disciplina, né? Então ali a gente fez uma associação entre duas classes, né? A classe aluno e a classe disciplina, né? E aí é o seguinte, né? Quando a gente está pensando nesse tipo de associação que a gente, né, realiza entre duas classes, a gente tem dois grupos, né, que a gente consegue identificar de tipos de associação, né? Eu cheguei até a comentar com vocês, né, duas formas da gente trabalhar ali, mas eu não entrei muito bem em detalhes com vocês porque, né, não era o foco ali naquele contexto, naquele momento, né? Mas agora é o seguinte, né, falando aí um pouquinho de associação, que é o que a gente já entende ali, quando a gente tem duas classes e aí uma classe tem um membro, né, ou tem uma relação com uma outra classe, né? Isso aí é o que a gente chama de associação, né? Isso aqui vai estar disponível aí alguma teoria, alguma explicação aí para vocês nesse PDF que eu vou disponibilizar, né? Mas basicamente é o seguinte, né? Quando a gente pensa em associação entre duas classes, a gente tem que pensar que a gente tem duas formas básicas de fazer essa associação. Uma delas a gente chama de associação por agregação, né? E o outro tipo de associação é a associação por composição, né? Qual que é a diferença, né, entre a associação por agregação e a associação aí por composição, né? Quando a gente pensa em agregação, né, vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco mais claro, né? A gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos imaginar lá que essa pessoa ela tem um carro, tá certo? E aí, no momento em que a gente constrói a pessoa lá, a gente passa qual é o carro da pessoa para esse construtor. Então, aquela pessoa ela passa a ter uma associação com um objeto carro. E esse objeto ele foi criado em um outro lugar, né? Então, assim, aqui ele está sendo criado aqui nessa classezinha aqui de teste. Então o cara, né, o programador, né, a gente instanciou lá um objeto do tipo carro e no momento em que a gente instanciou o objeto pessoa, a gente passou aquele objeto carro para o objeto pessoa que está sendo construído. Então esse tipo de associação entre a classe carro e a classe pessoa, a gente chama esse tipo de relação aí de associação por agregação. Então, tem um cara que não está dentro da classe pessoa que é responsável por instanciar esse objeto carro, tá certo? Bom, por outro lado, né, a gente tem aí uma associação que a gente chama de composição, tá? Onde a gente pensa o seguinte, né? Existe aí uma relação de objeto todo parte, né? Então eu tenho aí um objeto, né, complexo, né? E parte daquele objeto complexo, né, é criado por aquele objeto todo, né? Um exemplo claro, né, que fica bem claro aí pra gente, né, de como que a gente pode pensar nisso, né? Vamos imaginar aí que uma pessoa, né, ela tenha, né, toda pessoa ela tem um endereço, né? E aí é o seguinte, se a gente pensar em endereço, esse endereço ele é uma composição, por exemplo, né, de rua, de bairro, de CEP, né, do número, do complemento, do bairro, da cidade, né? Então é uma série de variáveis ali que estão compondo o endereço. Mas a gente sabe que é o seguinte, né, toda pessoa ela tem um endereço, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, né? No momento que a gente constrói a pessoa, a gente passa lá todas as informações, né? E ao invés de ter aqui uma série de membros aqui, né, para definir o que é um endereço, né? Ia ficar uma classe aqui com uma série de membros, a gente faz o seguinte, a gente define, né, uma classe endereço e no momento da criação aqui da pessoa, né, o endereço é criado. Né? Então, a gente fala o seguinte, né, que o todo, que é a pessoa, é responsável pela criação da parte, que é o endereço. Então, aquele endereço ele só faz sentido para aquela pessoa. Né? Se eu tenho uma outra pessoa, essa outra pessoa ela vai ter um outro endereço. Né? Eles podem até morar na mesma casa, né? Mas assim, né, no mesmo endereço ali. Né? Mas cada um tem o seu endereço. Né? Então, se você for na universidade fazer matrícula, você tem o seu endereço.
Se o seu irmão que mora lá com você for lá na universidade fazer matrícula, né, ele vai ter o endereço dele, que, né, eventualmente aí é o mesmo que o seu, mas ele tem o dele e você tem o seu, tá? Que é diferente lá do contexto do carro, né? O carro é construído, né, fora e passado como parâmetro, né, para aquele objeto lá que é a pessoa. Então, a pessoa teria um carro lá que foi criado do lado de fora, digamos assim, tá? Então, basicamente, né, são esses dois tipos aí de associação entre classes que a gente tem, né? Existe a agregação e existe esse outro tipo aí que é a composição, tá certo? Então, espero que tenha ficado aí claro para vocês e até o próximo vídeo aí. Um abraço, tchau, tchau.